Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fuçar num documento que, à primeira vista, parece super formal, né? Até meio chato, talvez. Exato. Mas que, na verdade, é um mapa, assim, fascinante da natureza humana. Nossa fonte são trechos do Código Civil italiano, especificamente sobre o casamento. E a nossa missão aqui é investigar uma tensão muito interessante. A batalha entre a regra rígida, a formalidade da lei. E a bagunça da vida real. Isso. Vamos ver como a lei tenta ser super estrita, mas aí ela é forçada a criar umas exceções incríveis para lidar com guerra, doença, até enganos e fraudes. É isso mesmo. E o legal de olhar para essas regras é que elas funcionam como um raio-x dos valores de uma sociedade, sabe? Como assim? O que é tão importante que não pode ser quebrado? O que é, digamos, perdoável? Ao mergulhar nesses detalhes, a gente não vê só a lei, mas o que ela tenta proteger. O consentimento, a boa-fé e, acima de tudo, as crianças. Elas quase sempre são assim, blindadas dos erros dos adultos. Certo, então vamos começar pelo começo, pela cerimônia em si. O normal, imagino, é ir até a prefeitura, a tal casa comunale, e assinar os papéis na frente de um oficial. É isso? Basicamente, sim. A celebração é pública, na prefeitura, com 2 testemunhas. Ok. Mas não é só chegar e assinar. A cerimônia tem um roteiro bem fixo. O oficial precisa ler em voz alta as partes da lei que falam dos deveres do casal. Ah, é? Tipo o quê? Fidelidade, ajuda mútua, colaboração, o cuidado com os filhos. É uma forma de garantir que ninguém possa depois dizer "Ah, eu não sabia". Entendi. Só depois desse sermão legal é que vem a pergunta e o sim. Um sim com termos e condições lidos em voz alta, então. Exato. Mas já achei uma coisa curiosa aqui. Aparentemente não dá para colocar um C no meio do seu sim aceito. Se alguém falar aceito se a gente se mudar para Milão, o que acontece? Então, a lei é categórica nisso. A condição é simplesmente ignorada. Como assim, ignorada? Ela, vira fumaça. O casamento é considerado 100% válido e aquela condição nunca existiu legalmente. Nossa. A lógica é que o casamento é um ato jurídico puro, sabe? A lei quer evitar que a cerimônia vire uma negociação de contrato, cheia de cláusulas. O sim tem que ser total, sem asteriscos. Isso, sem asteriscos. Ok, a regra geral é essa formalidade toda. Mas é aí que a coisa fica boa. Eu vi que existem umas brechas, umas saídas de emergência na lei para quando a vida real acontece. Por exemplo, e se alguém está doente e não pode ir até a prefeitura? A lei prevê isso, sim. Se existe um impedimento grave, como uma doença, o oficial do Estado Civil vai até a pessoa. É a montanha indo a Maomé, exatamente. E tem um detalhe interessante. Nesse caso, a lei dobra o número de testemunhas. Sério? Em vez de 2, são necessárias 4. Provavelmente para dar mais peso, mais legitimidade para uma cerimônia que acontece fora do lugar oficial, né? É. Faz todo sentido. E eu li sobre uma coisa que parece saída de filme de época: o casamento por procuração. Isso ainda existe? Em que tipo de situação absurda a lei permitiria algo assim? Ainda existe, mas só em situações muito extremas. Basicamente são 2. Certo. Primeiro, para militares em serviço em tempo de guerra. Ok, esperado. E segundo, para alguém que mora no exterior e tem um motivo muito grave que precisa ser aprovado por um tribunal para não poder viajar. Aí a pessoa nomeia um procurador que vai lá no dia e diz o sim em nome dela. Que loucura! Mas a procuração é super específica, tá? Ela tem que dizer exatamente com quem a pessoa vai se casar e só vale por 180 dias. Incrível! A lei se dobra para acomodar até uma guerra. Mas a exceção que mais me chocou foi outra. E se no dia do casamento, a pessoa que celebra tudo com a faixa, o discurso, for uma fraude? Um ator, sei lá, alguém que só está fingindo ser o oficial. Isso anula tudo na hora, certo? Parece que sim, né? Mas a resposta é um surpreendente não necessariamente. Não? Não. Se pelo menos um dos noivos estava de boa fé, ou seja, acreditava genuinamente que aquela pessoa era um oficial de verdade, a lei considera o casamento válido. Uau, isso é impressionante. É porque aqui a gente vê um princípio fundamental do direito em ação.
A lei está protegendo a intenção e a boa-fé de quem casa acima da formalidade burocrática. A aparência vale mais que o fato nesse caso. Exato. A aparência do ato, combinada com a crença honesta de uma das partes, é mais forte que o erro técnico. A prioridade é proteger a vontade do casal que achava que estava fazendo tudo certo. É incrível como a lei protege a intenção. Mas isso me faz pensar. Se a lei é tão flexível na forma, o que acontece quando o problema é o próprio consentimento? Existem mentiras ou erros tão grandes que podem simplesmente, sei lá, apagar o casamento? Existem sim. E é aí que a gente entra no terreno da nulidade. A lei é extremamente específica sobre o que ela considera um erro grave o suficiente para invalidar o sim que foi dado. Não é qualquer mentira. Definitivamente não. São enganos sobre características que a lei considera, assim, a base da vida em comum. E que características são essas? O código lista algumas situações bem definidas. Por exemplo, se o consentimento foi dado sob violência ou uma ameaça muito grave. Coerção. Isso. Mas o mais interessante é a lista de erros sobre qualidades pessoais essenciais. Você pode pedir anulação se descobre, depois de casar, algo sobre a outra pessoa que, se soubesse antes, nunca teria casado. É como um vício oculto num contrato. Que tipo de coisas entram nessa lista? A lista é bem reveladora, assim, dos valores da época. Primeiro, uma doença física ou mental ou uma condição que impeça a vida conjugal normal. Ok. Segundo, se a pessoa tem uma condenação criminal por um crime grave, com pena de mais de 5 anos. Certo. Terceiro, se a pessoa foi declarada judicialmente um delinquente habitual. Delinquente habitual? Que termo forte. É um termo antigo. A lista continua com condenações por crimes ligados à prostituição e, por último, um ponto muito específico: o estado de gravidez. Como assim? Se a noiva estava grávida de outra pessoa no momento do casamento e o noivo não sabia, ele pode pedir anulação. Nossa, o que é fascinante é que todos esses pontos se conectam a 3 pilares: a capacidade de formar uma família, a honra social e a certeza da linhagem. É um raio-x dos valores daquela sociedade. Exatamente. Nossa, então é como um due diligence matrimonial com consequências legais e tem prazo para isso. Tem, e é curto. A pessoa tem 1 ano a partir do momento em que descobre o problema para entrar com a ação de anulação. Só 1 ano? Só 1 ano. Depois disso, a lei entende que o fato foi, de certa forma, aceito ou perdoado. E o famoso casamento de fachada, para conseguir cidadania, por exemplo, a lei fala disso? Fala sim. É o que o código chama de simulação. Acontece quando os noivos combinam, antes da cerimônia, que não vão viver como um casal, que não vão cumprir nenhum dos deveres. Só querem o papel. Isso. Nesse caso, eles também têm o prazo de 1 ano a partir do casamento para contestar. E se não contestarem? Se esperarem mais, a lei diz, tipo, azar, agora vocês estão casados de verdade. Que loucura! A lei basicamente dá 1 ano para o arrependimento no casamento de fachada. E se um dos cônjuges simplesmente não tinha capacidade de entender o que estava fazendo no dia? Esse é outro motivo claro para a anulação. Se a pessoa estava legalmente interditada por alguma doença mental, Certo. ou se no momento da cerimônia estava num estado que a impedia de entender a seriedade do ato, o casamento pode ser anulado. Mas aqui também tem uma trava. Se a pessoa recupera a lucidez e o casal vive junto por 1 ano, o casamento é validado. A coabitação cura o problema inicial. Isso, a convivência confirma o ato. Ok, então vamos supor que um desses casos aconteça e um tribunal anula o casamento. Acabou. Tudo volta a ser como era antes. E se o casal teve filhos? É aí que entra um dos conceitos mais importantes e protetivos da lei. O casamento putativo. Putativo. Putativo vem do latim para acreditar. É o casamento que se acreditava ser válido, se os cônjuges, ou pelo menos um deles, se casaram de boa fé, sem saber do problema. A lei diz que o casamento produziu efeitos válidos até o dia da anulação. O que isso significa na prática? Significa que os direitos adquiridos durante o casamento, como direitos de herança, por exemplo, são mantidos para a pessoa que agiu de boa fé. Entendi. Mas a proteção mais forte de todas, sem dúvida, é para os filhos.
A lei é quase uma fortaleza em torno deles. Como assim? Os filhos nascidos ou concebidos durante um casamento que depois é anulado são considerados legítimos. Ponto. Sempre. Essa proteção é quase absoluta. Mesmo que os dois pais estivessem de má fé, sabendo do problema, a lei ainda protege as crianças. As únicas exceções são os casos extremos de bigamia e incesto. A mensagem é clara, então. Os erros e as disputas legais dos pais não devem rebaixar o status dos filhos. Isso faz todo o sentido. E a parte financeira? A pessoa que foi enganada tem algum direito? Sim, a lei busca reparar o dano. O cônjuge que causou a nulidade e agiu de má fé pode ser obrigado a pagar uma indenização ao cônjuge de boa fé. Uma indenização? Isso. E dependendo da situação, pode ter que pagar até uma pensão por um tempo para ajudar na transição. A lei não deixa a pessoa que foi enganada desamparada. Certo. Para fechar essa nossa análise, uma pergunta prática. Como alguém prova legalmente que é casado? Imagino que seja com a certidão de casamento, documento do registro civil. Exatamente. O ato de celebração é a prova rainha. Sem ele, em teoria, você não pode exigir nenhum direito de cônjuge. Mas, conhecendo essa lei, imagino que exista uma exceção. E se os registros de uma cidade inteira forem destruídos? Numa enchente, num incêndio? Você já pegou o espírito da coisa? Sim, a lei tem um plano B para o caos. Se o documento oficial não existe mais, a prova do casamento pode ser feita de outra forma. É um conceito fascinante chamado posse de Estado. Posse de Estado? O que é isso? É provar o casamento através da vida real. A pessoa precisa demonstrar com fatos que o casal vivia publicamente como marido e mulher. Que tipo de fatos? A lei até especifica. Que a pessoa usava o sobrenome do marido, que ele a tratava como esposa na frente de todo mundo e que ela era reconhecida como tal pela família e pela sociedade. Nossa, é um resquício de uma época em que os registros eram mais frágeis, mas mostra mais uma vez um princípio poderoso. Quando o papel some, a realidade vivida pode tomar o seu lugar. Que viagem por esse código! Recapitulando então, a gente viu a formalidade da cerimônia italiana, mas com um monte de exceções. Muitas, que mostram a flexibilidade da lei para lidar com a vida real, como o casamento por procuração ou até com um falso oficial. A gente explorou a lista super específica de erros e mentiras que podem anular um casamento, que no fundo revela o que a sociedade considerava a base da confiança. Isso. E, talvez o mais importante, vimos a proteção quase absoluta que a lei dá aos filhos e ao cônjuge de boa-fé, mesmo quando tudo der errado. Exato. E tudo isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Essas regras sobre erros essenciais, sobre o que invalida um consentimento, foram escritas numa era pré-internet, né? Verdade. Hoje, as pessoas constroem personas online, podem esconder dívidas, outros relacionamentos ou até uma identidade inteira de formas que eram impensáveis. Onde você quer chegar? O que constituiria um erro sobre qualidades pessoais essenciais no século XXI? Se essa lei fosse escrita hoje, que outros itens poderiam estar naquela lista para refletir as complexidades e os novos tipos de engano possíveis nos relacionamentos modernos? Fica a reflexão.